Olá pessoal, eu espero que todos estejam muito bem. Eu sou Roseliana, sou terapeuta holística, taróloga, consteladora e eu hoje estou aqui para falar sobre as previsões, as predisposições para o ano de 2021. A gente vai fazer esse conceito embasado na simbologia e na numerologia do tarô, falando sobre as energias propícias para esse ano que vai chegar. Eu quero também desejar para vocês um excelente 2021. Lembrando que tudo que a gente fala é predisposição, são possibilidades e quem souber ouvir e agir, tomar decisões de forma correta, vai ser muito beneficiado por todas essas energias. É importante que você entenda, que muitos fatores influenciam na nossa vida. Conjunção astral, programação familiar, a mídia, o inconsciente coletivo, o próprio meio em que a gente vive, fora energias alheias como obsessores, enfim, uma série de outras coisas. Mas quem sempre determina o nosso destino, as nossas decisões, os nossos hábitos, somos nós mesmos. E infelizmente, a gente toma decisões embasadas na nossa própria experiência, que é uma coisa muito válida quando se tem bastante experiência, quando se está aberto para ouvir opiniões diferentes, quando se está aberto para conhecer coisas diferentes, A maior parte das pessoas não toma uma decisão com o seu livre-arbítrio. Por quê? Porque elas não utilizam, elas nem fazem ideia o que é livre-arbítrio. Elas sempre estão tomando decisões focadas no histórico de vida delas, com um olhar limitado de só aquilo que ela aprendeu. Infelizmente, a gente não tem uma cultura preventiva de autoconhecimento. A gente quer chegar à lua, a gente quer chegar ao fundo do mar, a gente quer falar de uma série de coisas que está ali ligada ao nosso inconsciente, sobre espiritualidade, mas a gente não consegue resolver a nossa própria vida, Tem uma série de pessoas que querem incorporar uma série de energias, de santo, entidades, mas não incorporam o próprio espírito, não põem o pé na sintonia da sua própria vida, não estão conectados com a sua própria divindade e dessa forma não conseguem ter conexão com aquilo que a gente chama de divindade maior, independente do nome que você dá para essa divindade, Então eu espero que vocês realmente aproveitem o que vai ser falado aqui, Não esqueçam desse ano que a gente passou de 2020, muitas pessoas não querem lembrar, querem riscar da lista, querem tirar, mas eu acho que isso não é sábio, A gente tem que observar que ninguém estava preparado por uma mudança como a gente teve, ninguém sequer acreditou no que estavam falando. Muitas pessoas, ao invés de focar na realidade e buscar a solução, ficaram reclamando, chorando, maldizendo, culpando, responsabilizando terceiros. Muitas pessoas utilizaram esse ano para se desculparem mais ainda, mas no fundo, os outros anos, sem a pandemia, a vida também não ia para frente, a vida também não se resolvia, os problemas eram os mesmos e a gente tem que entender que esse ano só aflorou mesmo aquilo que a gente tinha aí para enxergar, Desde que o mundo é mundo, a espécie humana sempre esteve muito próximo da extinção, Se a gente olhar lá no tempo das cavernas, eram pouquíssimos habitantes, a gente não sabia o que podia comer, a gente não sabia quais animais poderiam nos comer, A gente não conhecia a geografia, não tinha GPS, então sair daquele lugar conhecido era muito perigoso. Fora as guerras que a gente teve, 2 guerras, grandes guerras mundiais, outras pandemias como a peste negra, a gripe espanhola, que não é espanhola, E uma série de coisas que a gente já enfrentou e a gente percebeu que o ser humano não mudou, Não bastou a primeira guerra, teve a segunda, não bastou uma peste negra com a gripe espanhola e a gente percebe que no meio de tudo isso que está acontecendo, no mundo, a corrupção ainda existe, Tem uma série de pessoas que estão se utilizando desse momento, da fragilidade de outras pessoas, para ter o seu proveito próprio de uma forma mentirosa, enganosa, criminosa, Então a questão, não é o que está acontecendo, mas quem e por quê e quem vai querer fazer parte da solução, Quem vai querer aprender com isso. Porque se a gente observar na vida da gente, todos os dias a gente tem infinitas possibilidades de aprender uma série de coisas. Mas só quem está atento, quem está vivo, quem é responsável consigo próprio, é que vai aproveitar esse momento, E a gente vê que muitas pessoas durante esse momento mostraram o seu pior
pior dos piores, mas também muitas pessoas, assim, que muitas pessoas não esperavam, mostraram também o seu melhor, se superaram, né? Acharam novas possibilidades, saíram da mesma mesmice, buscaram soluções de forma diferente, deixaram fluir o amor, a compaixão, né? E uma série de outros sentimentos e energias muito positivas. E uma série de gente só ficou na reclamação, tentando tirar proveito da melhor maneira possível, sem olhar para o seu semelhante e sem, né, olhar para si mesmo, porque não existe dar e receber, só existe receber. Tudo que a gente faz tem um retorno, então eu não estou dando, eu estou recebendo, né? E se eu der coisas boas, recebo coisas boas. Se eu não der coisas boas, eu não recebo coisas boas, tá? Então preste atenção, tudo que for falado aqui pode ser melhorado ou piorado, e a decisão é sua, tá? Para de olhar só de uma mesma forma. Crie o hábito de ler opiniões diferentes, situações diferentes, pessoas diferentes. Crie um hábito, né, de ouvir a história completa. Para de julgar. Para de julgar, que eu percebi que tem uma série de pessoas que fazem julgamentos absurdos sem sequer saber história, né? E hoje a gente tem que tomar muito cuidado com fake news, né? Buscar a origem, né? Que a gente sabe que uma mentira é que nem, né, ou plumas ao vento. A gente não sabe aonde vai parar e quais as consequências dela. E quando a gente olhar para isso com mais verdade, né, realmente entendendo que não existe dar e receber, só existe receber. E se você quer receber coisas positivas, então trate de se autoavaliar, trate de fazer modificações sinceras em você, né? Ouça outras opiniões, veja outras situações, vá na origem das questões, porque ninguém é obrigado a te mostrar a verdade. A verdade só vai ver quem quiser, quem estiver pronto, quem quiser fazer parte da solução e dessa nova era que está chegando por aí, tá? Então vamos aqui falar agora das predisposições, das energias que vão estar aí, né? Mesmo sendo com um olhar, entre aspas, negativo, porque o negativo não é negativo, o negativo sempre é aprendizado, sempre é uma lição, é sempre algo que você precisa perceber e que você não percebeu antes, tá? Mas lembrando que todos esses aspectos eles podem melhorar e você pode usufruir da melhor maneira possível para que você chegue aí, né, no final de 2021, olhando para trás e tendo literalmente uma boa história para contar, tá? Então a gente vai falar do ano de 2021. Eu vou falar primeiro, tá, da egrégora de cada carta, de cada arcano, trabalhando com os arcanos maiores, deles separados e depois unidos, tá bom? Então vamos lá, 2021 a gente vai começar com o número 2, tá? A carta de número 2 é a carta da sacerdotisa, tá? A sacerdotisa, ela traz literalmente a conexão com a espiritualidade. É um momento em que a gente para realmente e olha pra gente, né? E deixa despertar aquilo que a gente tem mais sutil, de mais essência, de mais divino, né? E a gente percebe que a maior parte das pessoas tem um potencial incrível, mas pelo fato delas não silenciarem a mente, pelo fato delas estarem tão negativas, pelo fato delas não terem desafios na vida, estarem muito na zona de conforto, elas acabam não desenvolvendo uma série de qualidades que está interna. Então essa carta da sacerdotisa, ela traz isso, o desenvolvimento interno, o desenvolvimento essência sua, né? É um momento em que você reabre, né, para captar as energias de conexão com o divino, ao mesmo tempo olhando para suas qualidades, olhando para os seus dons, olhando para aquilo de mais sutil, mais intuitivo que tem dentro de você, né? Saiba se resguardar. É um momento em que você tem que saber aquilo que você vai permitir entrar na sua orelha como um conselho, né? Porque aquilo que você ouve pode muitas vezes influenciar suas decisões no futuro, tá? Então é um momento de conexão com a espiritualidade, um momento em que você deve deixar a intuição fluir, lembrando que intuição, né, não é fantasia, né? É a inteligência sua espiritual. Saber discernir o teu querer da tua intuição é muito importante. Vamos passar então para o segundo número de 2021, que é o número 0. Em alguns tarôs, né, saiu aqui a carta do louco, em alguns tarôs ele vem com o número 22 e em alguns tarôs ele está com o número 0. No caso desse meu tarô, que é um tarô medieval escadinho, ele vem com o número 0, tá? E essa carta que traz, desapega-te do passado, né? Se você olhar aqui, ó, tá? Não sei se dá pra você ver direitinho, ó.
Ele tá carregando uma mala pequenininha, tá? E quem tá segurando ele é esse bichinho, esse cachorro que é o ego. Ele tá com um pé na frente e outro atrás. O que significa isso? Para você caminhar e ter uma vida de liberdade, uma vida plena, uma vida em que você vai poder vivenciar mesmo o direito de existir, porque a maior parte das pessoas, elas existem para os outros, para o mundo, para o ego, para os medos, para a vaidade, para o egoísmo, e elas não existem para ela em essência, né? Você precisa se despojar do passado, tá? Vai fazer constelação para resolver as dificuldades que você tem com a sua família, as programações familiares negativas, né? De repente faz uma terapia, toma florais, lê alguns livros, se instrua de como você vai abandonar esse passado, né? Como você vai deixar para trás como aprendizado, ressignificando as coisas difíceis, as coisas que você não compreendeu, as coisas que te desgastaram, que te entristeceram, aonde você de alguma forma perdeu, tá? Porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar, olha, deixa o passado para trás, perdoa. Não, às vezes a gente precisa de ajuda de um floral, de uma constelação familiar, de um livro que nos mostre, né, como a gente pode fazer isso de uma forma mais definitiva, mais saudável e que não retorne que a gente tenha recaída, né? O louco, para mim, a palavra-chave dele é liberdade. Eu não quero mais conceitos que não servem mais para mim. Chega de política tacanha, chega de moral, de ciência, de religião, de coisas ultrapassadas, coisas que me limitam, coisas que tragam preconceitos, né, na expansão da minha consciência. Então esse momento louco é um momento que a gente se abre para quebrar todos os padrões, né, de forma responsável, lógico. Não estou falando para você fazer coisa perigosa, chutar o pau da barraca, não é isso, tá? Mas para que você se abra, para você entender qual é a sua verdade, né? Que você exerça o direito de existir primeiro para você, com responsabilidade, com saúde, com alegria, né? Com o propósito de você fazer literalmente essa sua vida valer a pena. Gente, é um trabalhão para encarnar, né? É um trabalhão para o óvulo lá atingir o espermatozoide, aliás, atingir o óvulo, e aí quando vive, você não vive plenamente, porque você está preso a todas essas convenções que muitas vezes estão ultrapassadas e muitas vezes não tem nada a ver com você. Depois a gente vai falar de 2021, então vamos falar agora do 20 separado, tá? A carta do tarô vem com a carta do julgamento, tá? Que é o momento que a gente tem que parar mesmo para se reavaliar, para pesar ali, né, o que é correto, o que não é correto pra gente, os prós e os contras. E se você olhar, olha, tá? É um anjo que traz a proteção anunciando o juízo final, anunciando esse julgamento, né? E aí a gente percebe que tem duas pessoas aqui, ó, junto, né? Será que eles estão cooperando com o destino deles ou será que eles estão atrapalhando o destino deles, né? Então é um momento de você ter um pouco de frieza e reavaliar o que é que tá legal para você, o que é que você quer para você. Só que não adianta você ficar pensando, põe no papel, tá? Crie o hábito de fazer listas, né? Escreve, a minha vida, o que tá legal hoje, tá? Pega ali setor por setor, financeiro, casa, relacionamento, saúde, tá? Não tá do jeito que eu quero? Legal, o que eu posso melhorar? Não tá do jeito que eu quero? Como que eu posso fazer para estar do jeito que eu quero? Crie uma estratégia, pensa sobre isso, se informe com pessoas que possam te ajudar. Ou seja, vai atrás de fazer um julgamento, uma reavaliação sincera. Porque se você não senta, não escreve, não planeja, não cria uma estratégia, você não consegue modificar, porque você pensa, ficou chateado, preciso mudar, lá, bate na parede, jura, né, 3 vezes na madeira, etc e tal, só que no outro dia você já esqueceu de tudo, e aí você repete as mesmas coisas, né? Essa carta, ela fala, né, dessa avaliação, desse julgamento, mas ele é sem culpa, tá? Ok, fiz errado, não sabia, ok, pensei que ia dar certo, não deu, não interessa qual foi o resultado da ação que você está avaliando, tá? Mas faça esse julgamento sem culpa, né? Porque as pessoas muitas vezes fazem uma avaliação e levam uma culpa imensa, minha culpa, minha tão grande culpa, e elas ficam tão preocupadas com o erro que elas não saem dali, elas ficam colapsando a onda, né? E não saem dali para a solução, elas não viram a página. Então, olha, mas tenha carinho com esse olhar, respeite as suas limitações naquele momento. Eu tenho certeza que você fez o melhor que você tinha com o conhecimento e as possibilidades daquele momento. E o que é que você pode fazer para que você melhorar aquilo que você não conseguiu harmonizar, ressignificar e, de preferência, evitar que situações que você não queria, quando eu falo situações, é em todos os âmbitos de um modo geral, não se repitam. Por que as coisas se repetem? Porque a gente não aprende, né? Porque
que a gente foi, né, aí assolado por uma crise mundial de um vírus que a gente nem enxerga. E geralmente, né, o que a gente não enxerga, o que está oculto, que é o grande problema de tudo, assim como o que está no nosso inconsciente, o que determina, né? A gente não estava preparado para nada, a gente não sabia nada, a gente ficou à mercê de um monte de informações, né? E a gente esqueceu de que isso já aconteceu e a gente não é ficar assustado, com medo, ansioso, sempre esperando o pior, mas ao mesmo tempo aprender. Porque não adianta sofrer e não aprender, gente. Sofre, aprende, cria uma estratégia para aquilo ser amenizado no futuro, para não se repetir no futuro. Você pode fazer isso, todo mundo é inteligente, todo mundo tem uma forma de sair sobre isso, ok? Aí a gente voltando lá, né, pegando número por número, vamos falar do número 1, né? O número 1 do 2021, número 1, é a carta do mago, tá? Ele que traz a energia do recomeço, o novo ciclo, a nova era. E se vocês perceberem, ó, ele tem aqui em cima da mesa dele vários elementos no qual ele vai manipular, representando terra, água, fogo e ar, tá? E o que eu quero dizer para vocês é que a energia do mago, ele pede essa renovação, que você entre com entusiasmo nesse ano novo, tá? Mas o entusiasmo ele também tem que ser dosado, porque um entusiasmo muito entusiasmado é que nem uma vela acesa nos dois lados do pavio. E o que acontece? Ela se consome de forma muito rápida, né? Então a pessoa tem a iniciativa, mas não tem a finalização. Então saiba dosar a força, a estratégia para começar e finalizar. Para de procrastinar, tá? Para de pegar as coisas por entusiasmo e sem avaliar o que realmente seu coração quer. Aprenda a fazer listas, eu sempre vou falar isso. Trace qual é a prioridade, comece e termine. Ok, eu percebi que eu comecei de um jeito, mas não era bem aquilo. Ok, você pode de novo realinhar, né? Repensar na estratégia que você vai fazer, mudar alguns pontos, tá tudo bem. Às vezes no meio do caminho a gente não pode prosseguir, porque às vezes até é burrice prosseguir, né? Vendo que não é bem aquilo que você quer, ou que daquela forma não tá do jeito que você quer. Tá tudo certo, mas não esquece o foco, né? Não esquece onde você quer chegar. De repente surgiram coisas melhores, coisas mais fáceis, novas tecnologias, não tem problema nenhum. Você pode usar tudo isso, pode modificar os planos, mas não fica só na iniciativa. Começa, termina. E no meio do caminho, não perca o foco da onde você quer chegar. E muitas vezes no meio do caminho, o que a gente faz? A gente desiste. Por quê? Porque a gente esquece da nossa confiança, esquece do nosso foco, esquece do nosso propósito e dali por diante a gente mesmo tira a nossa força. Então aproveite essa energia do mago que traz o início, que mostra que você tem todas as qualidades, olha aqui em cima da mesa, todo o potencial que você precisa para ter uma vida realizando, iniciando e finalizando seus projetos, né? Saiba que você é o alquimista da sua vida e você pode literalmente transformar pedra em ouro, ter o elixir da longa vida. Quando eu falo longa vida, é a experiência eterna de vivência e consciência, né? Desde que você saiba e acredite que você tem todos esses potenciais, tá? Agora vamos juntar, tá? O 2020... A gente já falou do 20 aqui, que foi o julgamento, né? E aí, somando o 21, né? A carta que eu falei para vocês aqui do julgamento, que é o 20, mais o 1, que é o mago. Somando essas duas cartas, nós vamos ter a carta do mundo, que é a carta, literalmente, do número 21, a soma do 20 mais o 1, tá? Olha que maravilha essa carta. Eu considero essa carta a melhor carta do baralho, que é quando a gente passou por todo o trajeto, né, de todos os arcanos do caminho do tarô, e vivendo todas as experiências, e a gente chega no momento de realização, tá? Mas a realização vai ser para quem fizer a sua parte, a realização vai ser para quem estiver antenado, a realização vai ter para quem fazer lista, põe prioridade, para quem gerencia o tempo, para quem resolve as pendências de família, de relacionamentos antigos, do passado, que está ali atento com a sua própria energia, que não vai permitir ser invadido por fofoca, por bobagem, por maledicência, por baixa estima do outro, por baixa energia do outro, enfim, né? Por tudo que o mundo bombardeia a gente, tá? Então existe uma energia muito forte para que as coisas deem muito certo, né? Para que nós sejamos abençoados por tudo isso. Mas se você não confiar que você é merecedor, se você não confiar de que é possível, se você não fizer a sua parte, essa energia vem, te envolve e você não aproveita ela.
Eu tô cansada de ver pessoas, tá, com grandes oportunidades escancaradas, esfregando na cara delas, né? E elas não vão porque tem medo, porque tem ego, porque tem baixa estima, porque tá procrastinando, né? Porque muitas vezes não quer fazer, porque se ficar bom para ela, ela vai ter que discutir com fulano, ela vai ter que pagar mais para Beltrano, ela vai ter que abrir mão de uma série de coisas, vai ter que mudar de casa. E muitas pessoas não se realizam porque elas não se sentam no lugar onde deveriam estar. Elas não aceitam as bênçãos que ela tem, nem as bênçãos que o universo fica mandando para ela, tá? Então é um momento de plenitude, né? Você está pronto, você tem aí dentro de você, e todos esses dons, qualidades que você tem, tudo é em forma de semente. E se você cuidar dessa sementinha, você adubar ela com autoconhecimento, com conhecimento, com amor, isso vai se transformar numa árvore imensa, e você vai poder colher todos os frutos em abundância para tudo que está ao seu redor, com sombra, com raízes profundas. Mas você tem que querer. Cuida de você, aceita o que é de positivo mesmo quando é negativo, aceita o que é de positivo mesmo quando tem dificuldade, aceita o que é de positivo aprendendo dentro de todos esses desafios que a gente enfrenta e que a gente sempre vai enfrentar dentro da nossa evolução, tá? E aí a gente pegando, né, o 2021, somando, né, 2 mais 0 mais 2 mais 1, dá um número 5, tá? Que é a carta do Papa, tá? Ou sacerdote, tá? Que vem muito parecido falando da sua conexão com o espiritual, mas eliminando as hipocrisias, tá? Lembra que muitas vezes a gente não vai para frente porque a gente está agregado a uma série de conceitos, né? De moral, de ética, de religião, né? De padrões em que a gente não é livre. Por mais que o Papa seja um líder espiritual, ele está dentro de uma política ali, né? De uma só religião, de um só governo, né? E lembrando que quando a gente estuda a história, eu não estou falando de Cristo, tá, gente? De religião, e estou falando em cima de fatos históricos, tá? Entenda isso, eu não sou contra nenhuma religião, nenhuma filosofia, não sou contra nenhum pensamento, não sou mesmo, gente. Mas quando a gente estuda história, tá? Documentada por arqueólogos, por estudiosos, né? A gente entende que tem religiões que querem dominar, fizeram coisas medonhas com a humanidade, muitas ainda continuam fazendo, né, em nome de Deus, tanta morte, tanto sacrifício, basta ver aí a época da Inquisição, coisas absurdas aconteceram, né, e a gente entende que toda essa filosofia de religião no sentido congregação, não no sentido religião religação, né, é uma coisa muito complicada, porque está envolvido política, está envolvido poder econômico, está envolvido ego, né? Então o rei se aliava a determinada papa porque sabia que todo mundo tinha medo da religião, porque Deus é um Deus perverso, um Deus que vai fazer isso, se você não fizer, eu sou intermediário, eu estou falando por Deus. Por isso que eu acho, gente, que a gente tem que se desenvolver o mais rápido possível e parar de ter intermediadores entre a gente e a luz e o divino. Chega, né, gente? Pelo amor de Deus. Ok, você ter um facilitador, ler livros, conhecer culturas filosóficas diferenciadas em relação à religação, religião no sentido de religação, né, com o divino, legal. Mas fora isso, gente, toda hora a gente precisa de intermediário, alguém que reze pra gente, alguém que faça ritual pra gente, alguém que ensine pra gente. Para! Hoje a gente tem Google, pode fazer pesquisa de tudo quanto a coisa que você quiser, entendeu? Então, e ouça o seu coração, porque por mais que a teoria fale uma série de coisas a respeito de uma série de coisas, a teoria ainda não é a sua verdade, né? A teoria, ela não é a sua vivência. E muitas vezes o que a gente lê no livro não é assim que procede dentro da gente. Não adianta você saber como é isso, como é aquilo, aquilo outro, mas o que você sente. Se liga com a sua essência, o que é que você quer, o que essa experiência, o que esse conhecimento ele traz para mim. Né? Vou descartar, vou ter, não ter, isso, aquilo, aquilo outro. E presta atenção, se Deus é amor, por que tem que julgar os outros? Se Deus é amor, só o meu Deus que salva. Se Deus é amor, por que é que você fala você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo? Então para, tá? Qualquer pessoa que é fanático e só tem um olhar para uma coisa, tá errado, porque Deus é diversidade, né? Deus criou vários universos, multiversos, com planetas diferentes, dentro de cada planeta substâncias diferentes. Aqui no planeta Terra, quantos bilhões de espécies vivem aqui? De árvores, de pássaros,
de plantas, de flores, de seres humanos. Todo mundo fala raça isso, raça aquilo. Na verdade, a gente é uma raça humana com várias variedades, né? E Deus é uma artista, né? Fez a girafa com pescoção, fez o hipopótamo sem pescoço, o leão com juba, a formiguinha pequenininha, a cobra que rasteja, o pássaro que voa, né? Então, ou seja, a diversidade é uma coisa importante para a gente evoluir e as pessoas esquecem disso, tá? E o Papa traz isso, conexão com a espiritualidade sem hipocrisia, né? Também é um momento de reflexão interna, também é um momento de você colocar em xeque-mate as coisas que realmente não são divinas, tá? Qualquer tipo de preconceito não é divino, qualquer coisa que traga dor a uma outra pessoa, que prende ela em qualquer aspecto da evolução dela, não é divino. Então não caiam em armadilhas desnecessárias, desenvolvam a sua conexão com o divino aqui e agora, desenvolvam de forma verdadeira. Parem de usar muletas em todos os níveis e sentidos. Bom, aí resumindo, né, tudo isso que a gente está falando de todas essas possibilidades, quais são, né, as dicas aqui dadas para o tarô, tá? Quero acrescentar que muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas sozinhos, porque a gente não entende como funciona. Então, a minha sugestão, literalmente, é que você ouça opiniões diferentes, que você se permita se abrir, né, para o seu autoconhecimento, né? É importantíssimo a gente ver quem são os nossos antepassados, porque muitas vezes a gente repete coisas que a gente nem tem ideia de que algum antepassado repetiu, né? A gente acolher o que é positivo dessa energia ancestral, né? A gente harmonizar e ressignificar aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos traz dor, né? É importante a gente entender que existem muitas técnicas, graças aos deuses. Tanto as terapias emocionais como as terapias espirituais estão extremamente evoluídas, né? E você muitas vezes precisa de um médico de cirurgia, de tarja preta, de antibiótico, e por que não, né? Mas que a gente possa agregar todo esse conhecimento de saúde, medicina, numa prevenção. E lembrando que a gente não é só corpo, né? A gente tem vários corpos, né? Físico, mental, causal, emocional, energético, vibracional, espiritual. E tudo que a gente vê, né, aqui na matéria, como dor, como dificuldade de relacionamento, trabalho, escassez, é só um reflexo do que já aconteceu nos corpos mais sutis. E que bom que a gente pode ter essas dificuldades, dor, doenças, enfim, tudo mais, que é aí que a gente aprende que a gente não está no caminho correto, que a gente de alguma forma está se ferindo, né? Lembra que eu falei que não existe dar e receber, só e receber? Então por que você está recebendo isso? Então acorda, né? Abre os olhos, vai estudar um pouquinho de física quântica, não precisa se enfiar em livro, fazer uma faculdade, não. Estuda um pouquinho de lei de atração, estuda um pouquinho de coisas, de como é a sua fisiologia, né? Como é a tua biologia, a diferença entre homem e mulher, né? Por que uns pensam assim, outros pensam assado, como que é o negócio que a gente faz a repetição das famílias. Vai estudar coisas que te interessam, né? Gerencie o seu tempo, para de perder tempo em redes sociais brigando com pessoas que você nunca viu na vida, que você nunca vai ver na vida, que não te acrescentam nada, não estão te pagando nada, só estão roubando o teu tempo. Foca, pelo amor dos deuses, naquilo que te faz feliz. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês tenham aproveitado essa explanação toda para utilizar em benefício de vocês. E as coisas só vão mudar se a gente mudar, tá? Ficar esperando grandes organizações, governo, Jesus descer, né? Ele pode descer e a gente nem reconhecer, como já aconteceu e todo mundo viu, né? Não vai se resolver, né? Seja você na sua ação positiva solitária. Se tiver mais pessoas que agreguem, melhor, mas vai fácil, tá? Para de falar, eu quero ajudar os outros, a minha missão. Para, porque isso tudo é papagaiada. Tô cansada de ouvir gente falando, a minha missão não cuida nem da própria vida, não arruma a própria gaveta, não tem dinheiro para comprar suas próprias coisas, quer ajudar. A minha missão é isso, eu sempre pensei naquilo. Ok. Tá? Se a sua missão então trabalhe por ela. Vai trabalhar, vai ter dinheiro. Quanto mais dinheiro você tiver, você mais ajuda as pessoas. Vai ter conhecimento para não dar conselho errado. Gente, pelo amor de Deus, que tem gente aconselhando de forma errada, de forma bárbara, que só ferra a vida da pessoa. Escuta a tua intuição, porque muitas vezes ela te alerta que ali não é o teu lugar, aquela pessoa não é legal e você não consegue escutar porque você está só olhando para fora de você. Pelo amor dos deuses, gente, as coisas só vão mudar se a gente fizer a nossa parte pra gente.
E se isso puder embarcar mais pessoas nessa nossa jornada, legal. Se a gente tiver colaboradores, legal. Mas se não tiver, para de expectativa, para de esperar pelo outro, para de querer que as coisas venham para você sem você se achar merecedor, porque não vai rolar, tá? Bom, gente, terminei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo de verdade para vocês, né, que vocês olhem para 2020 como um ano de desafios, oportunidades, um ano que nos alertou de uma série de coisas importantes que a gente tinha esquecido, tá? E que você se lembre dele com muito carinho, com muito amor, por todas as coisas positivas, as superações. Eu tenho muito a agradecer, porque conheci pessoas incríveis esse ano e tenho certeza, se não houvesse, né, essa dificuldade mundial, eu mesmo não teria enxergado as minhas possibilidades, meus talentos, as minhas superações. Conheci pessoas incríveis, né? Que talvez se não houvesse esse momento de pandemia, nossos caminhos nunca iriam se cruzar. Então eu tenho uma gratidão profunda, né? Pelo Criador, pelo Universo, tá mandando pra gente um alerta, um abre-olhos, um te cuida, né? Vamos pra vida, vamos pro positivo, vamos acertar os ponteiros, né? Que gratidão que eu tenho por isso, imensa. E que a gente possa utilizar todo esse aprendizado, não só desse ano de 2020, mas toda a bagagem que a gente traz, sabe lá, na nossa existência, né, para esse ano de 2021, principalmente fazendo parte das soluções. O meu desejo real mesmo, é que você tenha autoconhecimento e você utilize isso para o seu bem e para um bem maior. Um beijo grande a todos! E o ano que vem a gente volta com uma série de atividades bem legais, cursos novos, novas interações, um outro olhar totalmente diferente e posso te dizer, muito mais feliz. Um beijo grande para vocês, eu amo muito tudo isso. Até mais!